Tesouro IPCA+, tá? O IPCA+, ele já está no mercado há muitos anos, é um ativo, né, um tesouro já consolidado. Então, como é que ele funciona? O Tesouro IPCA+, ele funciona com vencimentos mais para frente mesmo. Então, eu coloquei alguns exemplos de vencimentos que possuem hoje. IPCA mais 2029, IPCA mais 2035, IPCA mais 2045. O que isso significa? Que esse ativo ele vai existir até esse ano. Então, o IPCA 2029 ele vai existir, vai continuar rendendo até 2029. O IPCA 2035 até 2045, 2045 vai existir até o 2045. Chegou no momento lá, ele vence e você recebe já direto na sua conta, descontando os impostos e tudo mais, tá bom? Por que ele é uma opção interessante? Ele rende a inflação mais uma taxa pós-fixada. Como assim? Inflação. Ele vai render sempre o IPCA. O IPCA justamente é a taxa de inflação. Então, vamos supor que o IPCA acumulado dos últimos meses seja 4,5%. Até coloquei esse exemplo aqui, ó. Seja 4,5%. E tem uma taxa que ela vai variando, ela é pós-fixada, né? Ela vai variando de acordo com a marcação a mercado. Vamos supor que essa taxa seja em torno de 5,89, que é até do dia que eu fiz essa apresentação, era a taxa da marcação no momento. Então, se eu comprar nessa data, eu vou estar tendo um rendimento desse ativo em torno de 10,39%, tá? Então, vamos supor, se a inflação é 4,5%, a inflação, lembrando que a desvalorização do seu dinheiro, é o seu dinheiro perdendo valor, eu vou ter um rendimento que vai render a inflação, ou seja, ela vai estar pareada com o quanto que o dinheiro está desvalorizando, então eu não vou perder valor do dinheiro, mais uma taxa a mais, ou seja, ele vai crescer acima da inflação sempre. Então, isso é um mecanismo muito importante para longo prazo, tá? Para proteger patrimônio a longo prazo em um país como o nosso que sofre com inflação, tá? A gente tem uma inflação histórica, então a gente sempre tem que buscar blindar nosso patrimônio para crescer a uma velocidade maior do que a inflação, senão o nosso patrimônio perde poder de compra. Como assim? Se eu colocar em um local que ele rende abaixo da inflação, chega lá no futuro, eu vou querer comprar alguma coisa e eu não vou conseguir, porque eu vou estar achando que vai estar o mesmo valor, mas ele não vai estar o mesmo valor, vai estar um valor bem maior. Então, por exemplo, se vocês têm uma noção de valor de R$ 1.000 hoje, em 2035, por exemplo, esses R$ 1.000 não vão ser mais R$ 1.000. Ele vai ser 1.500, R$ 2.000, tá? Então, o valor dos produtos, eles vão ser maiores. Então, a gente precisa sempre blindar o nosso patrimônio para que vença essa inflação, para que renda, para que cresça acima dessa inflação. E com o IPCA mais a gente consegue. O que está por trás, que é um pouquinho mais difícil de entender, essa questão da taxa, que é a taxa que a gente não consegue ver, que é a questão da marcação a mercado. Ela é uma taxa pós-fixada, mas intuitivamente é o seguinte: aumento de taxa de juros, aumento da taxa e menor o preço da cota. Nossa, é meio confuso, né? Então, assim, parece que é uma renda fixa, mas é uma renda fixa que varia bastante. Então, quando a taxa de juros está lá em cima, então, até pouco tempo a nossa taxa de juros, né, a nossa Selic estava a 13 e pouquinho, é o melhor momento para se comprar esses tipos de ativos de IPCA+, tá? Porque o preço da cota ela está menor. Conforme for caindo o valor, né, da taxa de juros, o preço da cota começa a se valorizar e você tem uma premiação de marcação a mercado. Então, às vezes, assim, para quem acompanha, pode ser ter uma vantagem em vender se você comprar lá em cima, em 13,75, e ela cair
Por exemplo, 9, 8, você vai ter um rendimento muito grande, porque o valor da sua cota, ficou muito bom. Então você vai ver um valor bem grande, assim, um valor bem diferenciado. Ao contrário, o que acontece, por exemplo, é quando a taxa de juros ela está muito baixinha. Então, vamos relembrar que em 2020, né, na época que teve a pandemia e tudo mais, a nossa taxa de juros chegou a 2%. Nessa época, se você comprasse esse tipo de tesouro IPCA+, você ia ter uma perda muito grande. Por quê? A R$ 2 o preço da cota estava lá em cima, então você pagou muito caro pela cota. Aí, logo em seguida, de 2 foi para 13%, então subiu loucamente e, ao mesmo tempo, o valor do preço da cota foi inverso. Então, quem comprou quando o juros estava a 2%, quando chegou a 13%, estava com um rendimento negativo, tá? Mas, eu preciso me preocupar tanto com isso? Assim, um ponto que é importante é quando tiver com juros altos, é uma excelente opção. Você não precisa entender e ficar acompanhando dia a dia, mas ter esse feeling de quando a taxa de juros ela está alta em 2 dígitos, é uma excelente opção comprar esses IPCA+, porque por causa da questão da marcação a mercado. Quando ela está mais baixinha, não é uma boa opção, tá? Realmente talvez seja o momento de deixar lá ou até se desfazer de um pouquinho dessas cotas. Mas assim, o importante é que se você deixar até o vencimento, ele vai honrar com o contrato que você fez no momento. Então, se é até em 2029, ele vai te pagar a inflação mais a taxa pós-fixada que você fez no momento da contratação. Então, o importante é, independente do que acontecer, independente do que tiver de variação na sua corretora, e às vezes pode estar com uma variação negativa e pode até te assustar, vocês têm que ter a tranquilidade de quando chegar no vencimento, ele vai honrar com aquilo que te prometeu. Tá bom? Então, esse é uma questãozinha um pouquinho delicada do Tesouro IPCA+, assim como qualquer outro ativo de renda fixa, é que às vezes ele não fica tão evidente, como é no caso dos CDBs, tá? Mas acontece com todos os ativos de renda fixa, só que no IPCA+, ele tem essa marcação ao mercado, então é mostrada de maneira bem explícita. Então, lá na sua corretora, caso tenha essa variação negativa, você vai ver o valor certinho negativo, tá? Mas isso não precisa ficar aflito, não precisa ficar desesperado, ai, perdi dinheiro. Lembra sempre que esse dinheiro está carimbado para longo prazo e quando chegar lá no futuro, ele vai te honrar com aquilo que você contratou no momento que você fez essa decisão, tá bom? Então, é um pouquinho, assim, um ponto um pouquinho mais delicado, mas por outro lado, o que vocês têm que ter em mente é isso: é longo prazo e quando chegar no vencimento, ele realmente vai te pagar o que se comprometeu, tá bom? Então, PCA+ é uma excelente opção. É possível fazer aportes mensais no valor que desejar, então você contribuir mensalmente, ter o costume, né, de colocar um pouquinho todos os meses. Ele está protegido contra a desvalorização, né, que eu mencionei anteriormente. E o ponto também assim que eu coloco aqui, só para reflexão, por ser um ativo de longo prazo, não dá para saber como estará o Brasil no futuro, tá? Então eu preciso alertar isso para vocês, apesar de ser um ativo muito bom, muito interessante, que pode ter uma diversificação bacana, a gente não sabe como que estará o Brasil até 2035, até 2045. Então, até 2055 também tem o IPCA 2055. Então, esse é um ponto também de atenção. Por isso que a questão, lembra que eu enfatizei logo no começo, de diversificação, de nunca colocar 100% dos ativos na mesma cestinha, tá bom?
Um ponto importante para vocês saberem antes de começar a investir no IPCA+, é que é possível fazer o resgate antecipado, ou seja, eu coloquei, investi lá no Tesouro IPCA 2029, mas eu quero fazer o resgate anteriormente. É possível, tá? Mas vai ter aquele impacto da marcação a mercado. Então, você pode ter ou um ganho muito grande ou uma perda muito grande. Depende do momento que você comprou e do momento que está a taxa de juros no momento do resgate, tá? Isso você consegue acompanhar, assim, por valores absolutos na própria corretora, no rendimento lá da corretora. E um feeling que você pode ter é justamente isso. Sempre buscar comprar quando as taxas de juros estão mais altas, com mais de 2 dígitos, e buscar dar uma brecada quando tiver com taxa de juros muito pequenininha, ou até se desfazer um pouquinho quando tiver com a taxa de juros pequenininha, tá bom? Se você pedir o resgate antecipado, por exemplo, eu coloquei no Tesouro IPCA mais 2029, mas eu quero resgatar agora. O resgate é diário, tá? Então, isso é um ponto importante para vocês saberem também. Outro ponto muito interessante são os valores da cota. Olha que legal. É possível investir, ó, eu dei uma olhadinha antes de fazer essa live, as cotas elas variam entre 31 e 45 reais. Então, gente, não tem desculpa, entre 31 e 45 reais. É menos que um iFood da semana. Então, e isso está contribuindo para o seu futuro. Então, não tem mais desculpa, é possível, nem que for um pouquinho por mês, vocês se dedicarem para diversificar a carteira de vocês, tá bom? E essa variação de preço é dependendo dos vencimentos que eu falei para vocês, tá? E o resgate total, aquele resgate compulsório, ele é feito no momento do vencimento. Então, novamente, eu coloquei, investi em Tesouro IPCA mais 2029. Quando chegar lá na data do vencimento de 2029, automaticamente o saldo, já descontando o imposto de renda, já vai estar na conta da sua corretora, tá bom? Então, o vencimento, o valor total é no dia do resgate. Então, o IPCA mais é